E eu contei pra ele, né? Que era duas crianças. E ele falou que eu tinha F na vida dele 2 vezes, né? E aquilo me entristeceu muito. E quando eu falo que há poder nas tuas palavras, o que aconteceu? Naquilo de eu ficar triste, de eu ficar... Mas aí a gente continuou junto, tá? A gente continuou junto. E nisso de eu ficar triste, magoada por ter ouvido aquilo, né? Porque nenhuma mãe, mesmo que não seja planejado, quer ouvir isso, né? Ela quer ser acarentada, ela quer ser abraçada, ela quer ter uma pessoa que te dê força do seu lado. Mas isso não aconteceu comigo, não, né? E quando eu já estava com meus 5 meses, eu já estava com 5 meses, né? Eu tenho ali as ultrassons do que eu fiz antes, tudo certinho, coração das duas batendo, tudo certinho, nenhum problema, né? Quando eu estava chegando no 5º mês, eu senti que Deus havia me falado, Deus havia me revelado, né, numa noite, que um caixão, né? E eram 3 caixões, né? Eram 3 caixões. E nisso eu acordei de manhã correndo. Como eu era funcionária do hospital, eu liguei pro hospital correndo e eu não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém. E eu fiquei com aquele sentimento, né? E eu estava em casa sozinha. Aí eu liguei pro hospital, porque eu era funcionária do hospital. E eu falei se tinha um horário para mim fazer uma ultrassom naquele dia. E a moça havia falado comigo que havia sim, 3 horas da tarde, havia uma desistência. E intuito de mãe, né? Coração de mãe, né? Mas eu tava com aquele coração triste porque eu tinha ouvido aquilo do genitor da minha filha, né? E isso influencia muito, tá, gente? Isso influencia muito. Mas eu marquei o horário e eu fui lá para fazer, né? E quando eu cheguei lá, né? Eu fiquei esperando para o médico me atender e nisso meu coração foi acelerando, porque Deus avisa. Deus avisa antes e palavras têm poder.